Bendito seja o nosso Deus, meus irmãos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados irmãos, abram a Sagrada Escritura no livro de Números. Livro de Números, capítulo 21. Nós leremos do versículo 4 até o versículo 9. Livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9. Diz assim a Sagrada Escritura: Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Oremos uma vez mais, meus irmãos. Deus bendito, tua palavra acaba de ser lida, e certamente por meio dela o Senhor falou a nós. Reconhecemos que a tua palavra é totalmente autoritativa. Não há nada nela, Senhor Deus, que não provenha de ti. Ela é completamente inspirada e útil neste momento para o nosso ensino. Suplicamos a ti, Senhor Deus, que tenha misericórdia de nós, pois temos ouvido surdo para te ouvir. Ouvimos muitas vozes, mas temos tanta dificuldade em conseguir escutar o Senhor. Por isso, ó Deus, abre o nosso coração, ilumina nossa mente. Tem misericórdia, Deus, daquele que transmitirá a tua palavra, e que assim o teu povo seja edificado e o teu nome seja glorificado. Que o teu reino avance e a glória seja toda tua. Em nome de Jesus. Amém. Há um mito grego muito antigo de um homem chamado Orfeu. Esse mito conta que Orfeu era um homem muito bonito, mas além da sua aparência, algo nele se destacava. Ele era conhecidíssimo por ser extremamente talentoso com a harpa, com a música, e a sua voz era belíssima. Ele encantava pessoas e as divindades. Orfeu, então, se apaixonou por uma jovem chamada Eurídice. Eles se casam, mas uma tragédia acomete Eurídice. Enquanto ela caminhava por um bosque, ela pisa em uma serpente. Essa serpente pica o seu calcanhar e então ela morre por causa do veneno da serpente. Orfeu fica completamente desolado. O seu luto dura dias. E ele não consegue se consolar de forma alguma porque o grande amor da sua vida havia morrido pela picada de uma serpente. Então Orfeu toma uma decisão. Ele resolve descer até o lugar dos mortos para implorar aos deuses que devolvessem Eurídice à vida, para que ele então tivesse o seu grande amor restituído. A sua esposa, que havia sido morta pela picada de uma serpente. Orfeu então desce até o lugar dos mortos para resgatar da morte, para redimir da morte a sua esposa. Neste texto, meus irmãos, nós temos também Moisés nos mostrando que nós também necessitamos ser redimidos. Não da picada de alguma serpente, mas sim, redimidos da morte do pecado. Por isso, o tema dessa noite, o tema deste sermão, sendo redimidos da morte do pecado.
sendo redimidos da morte do pecado. Meus irmãos, o livro de Números é um livro interessantíssimo no Pentateuco, apesar de não parecer a primeiro momento, porque ele é cheio de genealogias, números de exércitos e tudo mais. Mas é um livro extremamente interessante, porque ele conta a história da grande peregrinação de Israel no deserto durante 38 anos. Inclusive, o nome do livro, lá no hebraico, chama-se exatamente isso, No Deserto. E conta, então, a história do povo desde as colinas do Sinai até as fronteiras de Moabe para conquistar a Terra Prometida. Mas este livro não é escrito para aquela primeira geração que saiu do Egito, porque algo ocorre no capítulo 14 do livro de Números. Espias são enviados à terra de Canaã e eles voltam. E quando voltam, apenas 2 trazem boas notícias, pois os outros 10 dizem que a terra é cheia de gigantes, homens poderosos, fortalezas, e eles nunca conseguiriam conquistar aquela terra. E o que o povo faz? Ele acredita na promessa de Deus e confia na palavra daqueles 2 espias? No caso, Josué e Caleb? Não. Ele prefere acreditar nas palavras terríveis e desconfia e deixa de crer na promessa do Senhor. Então aquela geração inteira é reprovada por Deus. E Deus então os faz vagar durante 38 anos no deserto. Pois eles diziam que o Senhor havia tirado eles do Egito para matar os filhos deles naquele deserto. Então Deus diz, não, mas já que vocês disseram isso, vocês não entrarão na terra prometida, mas os filhos de vocês, que vocês disseram que eu trouxe aqui para matar, eles sim entrarão na terra. Vocês não. Vocês morrerão nesse deserto. O capítulo que nós lemos trata justamente da última marcha dessa segunda geração de hebreus ou de israelitas até as fronteiras, até as colinas de Moabe, fronteira de Israel. Moisés escreve este livro para lembrar aquela segunda geração dos grandes feitos do Senhor no deserto durante aqueles 38 anos. E também para convocá-los a não retrocederem, como fez a geração anterior, e então avançarem e finalmente conquistarem a Terra Prometida. Esse é o intuito do livro. É motivar aquela segunda geração a avançar, a conquistar. E no capítulo 20, meus irmãos, nós temos uma série de acontecimentos um tanto traumáticos e difíceis, no mínimo estressantes para aquela segunda geração. Primeiro, no começo do capítulo 20, morre Miriam, uma das grandes lideranças do povo de Israel. Logo depois, Moisés e Arão são reprovados no teste do Senhor, porque Deus manda eles falarem com a pedra para que a pedra jorrasse água, e Moisés bate na pedra. Então Deus diz a eles que eles também não entrarão na terra. Após isso, Moisés pede para Edom, os governantes de Edom, deixarem o povo de Israel passar pelas suas terras. Edom era uma nação irmã de Israel. Eles eram descendentes de Esaú. Mas os governantes de Edom dizem, não, vocês não passarão por aqui. E o que acontece é que uma caminhada que deveria ser simples até as campinas de Moabe se torna uma grande caminhada ao sul, desgastante, extremamente desafiadora. E para piorar a situação, quando eles recebem essa notícia e começam a caminhar, Arão morre. Talvez, depois de Moisés, com certeza, a maior liderança que aquela geração teve. Que a primeira geração de Israel teve. E como se isso não bastasse, o rei de Arade ataca Israel, aí no capítulo 21, no comecinho, leva cativo aquele povo, mas com mão poderosa o Senhor livra Israel. E é no meio de todo esse contexto de desgaste, esse contexto de batalhas, esse contexto de perdas e despedidas, que o povo de Israel, então, fraqueja mais uma vez. Nos mostrando, meus irmãos, do que precisamos para sermos redimidos da morte. Esta passagem trata sobre isso.
do que precisamos para sermos redimidos da morte do pecado. Em primeiro lugar, o que você precisa fazer? Compreenda a gravidade do seu pecado. Do que nós precisamos para sermos redimidos da morte do nosso pecado? Compreenda a gravidade do seu pecado. Observem que no versículo 4, Moisés, narrando a partida do povo, diz que eles se tornaram impacientes no caminho. Era um caminho longo, é verdade. E essa palavra impaciente significa literalmente alma curta. É como se a alma do povo de Israel tivesse sido encurtada. É o exato oposto da palavra longanimidade. Provérbios 14, 29 diz que o longânimo tem grande entendimento. Porque a alma dele é longa, ele resiste muita coisa. O povo se tornou o oposto de longânimo. Ele se tornou de alma curta. Enfadado, cansado, impaciente. E aqui eles cometem um grandíssimo pecado. Um pecado com alguns agravantes. Pelo menos 2 deles são destacados por Moisés, justamente com o intuito de mostrar o quão grave era o pecado daquela segunda geração. Observem que no versículo 5, o texto diz o seguinte: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Não era novidade o povo de Israel falar contra os seus líderes. Muitas e muitas vezes nós vemos desde o Êxodo aquele povo reclamando. Só que a narrativa, principalmente de Números, ela foca em um detalhe. Contra quem eles reclamam normalmente? Contra Moisés e contra Arão. Em uma oportunidade, Arão e Miriam reclamam contra Moisés. Mas aqui, para enfatizar o quão grave era o pecado daquele povo, Moisés nos mostra que eles não apenas falaram contra Moisés. Arão não estava mais vivo. Então, no lugar de Arão, eles começaram a falar contra o próprio Deus. Diretamente contra o próprio Deus. E esse verbo aqui, falou, não traz a ideia de uma conversa amigável. Do tipo, olha, Deus, Senhor, Moisés, não vai dar certo isso, a gente não está muito seguro. Não é isso. O verbo falou é completamente enfático. A ideia aqui é de que o povo falou com força contra Moisés e contra Deus. É quase como se nós conseguíssemos ver a face daquele povo completamente resignado em sua rebelião contra Deus. Eles estavam enfurecidos. Eles estavam indignados. Era enfático esse modo de falar deles. E contra quem eles dirigiram? Contra o próprio Deus, a sua rebelião. Mas o que essa geração faz aqui, meus irmãos, não é novidade. Não é novidade. Porque, na verdade, toda rebelião, todo pecado que nós cometemos, mesmo que nós não digamos, é contra Deus. Não existe pecado que não afete, ou melhor dizendo, que não diga respeito ao Senhor. Tudo o que nós cometemos de errado é uma afronta à santidade do nosso Deus. Absolutamente tudo. O que o povo de Israel está fazendo aqui nada mais é do que deixar isso apenas claro, evidente. Nós achamos que pecar contra Deus, falar contra Deus, é literalmente dirigir palavras contra Ele. Então nós vemos um ateu dizendo que Deus é injusto, Ele é um monstro moral, e nós dizemos, essa pessoa está falando contra Deus. Bom, é verdade. Mas não apenas essa pessoa. Todos nós, todas as vezes que nós pecamos em palavras, atitudes, pensamentos e até mesmo omissões, estamos também atentando contra a santidade de Deus. Isso é seríssimo. Davi, quando vai confessar o seu pecado, o que ele diz? Lembram-se do pecado de Davi? Ele havia adulterado e assassinado uma pessoa. Ele pecou contra 2 pessoas, contra Batseba e contra Urias.
Mas quando ele vai confessar o pecado, o que ele diz? Pequei contra ti somente, fiz o que é mal. Todo pecado é contra a autoridade de Deus. E o que o povo faz aqui é gravíssimo justamente por causa disso. Deixa-me dar um exemplo. Quem tem irmão mais velho talvez entenda um pouquinho melhor o que eu vou dizer. Você está lá, tranquilo na sua casa, e a sua mãe ou o seu pai dizem para o seu irmão, vai lá e fala para ele recolher o lixo e jogar fora. E vai lá o seu irmão mais velho e te dá essa ordem. E você, teimoso que é, diz, não, eu não vou. E você não tem direito nenhum de falar isso para mim. Você não manda em mim. É uma coisa, não é? Mas o quão diferente é se o seu pai ou sua mãe vem diretamente a você e diz, filho, tira o lixo. E você repete as mesmas palavras. Que direito você tem de mandar eu tirar o lixo? Você não manda em mim? Qual é mais grave? Certamente, falar isso contra os pais. O problema quando nós pecamos, meus irmãos, por mais que afete outras pessoas, isso afetava Moisés. Moisés chegara, inclusive, a dizer que o fardo dele era pesado demais. Porque o povo reclamava contra ele toda hora. Afetava Moisés. Mas o problema não é esse. É muito mais grave, porque o nosso pecado se direciona diretamente a Deus. Se você vai até a Inglaterra e você dá um tapa na cara da rainha da Inglaterra, o que acontece com você? No mínimo você é banido do país, para dizer o mínimo. Você vem para o Brasil e será processado aqui, você será preso. Sua vida será arruinada. O que acontece se você der esse mesmo tapa com a mesma força em qualquer outra pessoa? Se a pessoa for muito brava, no máximo ela vai te devolver o tapa. Não é a mesma coisa. Ofender a Deus é ofender o Rei do Universo. O nosso pecado é contra a pessoa mais importante que existe. Não é contra uma autoridade humana, que já seria algo grave. Mas é contra Deus. Então Moisés destaca a gravidade do pecado do povo, mostrando que não apenas eles estavam se rebelando contra aquele que era o seu governante, mas eles estavam falando diretamente contra Deus, enfaticamente, com força. E Moisés nos mostra a gravidade desse pecado justamente pelo conteúdo daquilo que eles estavam dizendo. Olhem o que eles dizem contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito. Quem? Moisés e Deus. Eles estão reclamando de Deus ter tirado eles do Egito. Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles estão fazendo o que aqui, meus irmãos? De qual pão é esse que eles estão dizendo? É do maná que o Senhor enviara de forma providencial a eles. Veja, eles estavam no meio de um deserto. Não havia como plantar, não havia como colher, não havia como ajuntar em celeiros. Mas quantos dias eles passaram fome naquele deserto? Nenhum. Inclusive, Deus chegou a mandar carne para eles, porque em determinado momento eles estavam reclamando que eles estavam com saudade da carne do Egito. E o pão, aquele pão não deveria ser nada ruim. A descrição bíblica é de algo delicioso. Mas eles reclamam com Deus da provisão de Deus. Eles são completamente ingratos com o Senhor. Essa palavra aqui traduzida por desprezível, ela tem a ideia de algo que vem de uma palavra que dá a ideia de algo leve. Algo que não tem nenhuma importância e não deve ser levado a sério. É como se eles estivessem dizendo assim, nós estamos enojados desse pão desprezível. Ou seja, um milagre que Deus operou no meio do deserto, coisa que ele não fez com nenhuma outra nação, era chamado e reputado por eles como desprezível. Só que essa reclamação não é nova. Se os irmãos voltarem, na verdade essa situação toda não é nova. Se os irmãos voltarem, por exemplo, em Números, capítulo 11, nos primeiros 4 versículos,
Olha o que o texto nos diz. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Percebem? É a mesma reclamação. O que eles estavam sentindo aqui, meus irmãos, era uma grande nostalgia do Egito. Eles estavam com saudades da escravidão. Porque lá na escravidão, eles tinham carne. Era esse o critério que eles utilizavam. Para achar que a sua situação era pior do que quando eles estavam no Egito. Só que o capítulo 11 é diferente do capítulo 21 por um detalhe. Não são as mesmas pessoas que estão reclamando. No capítulo 11, quem está reclamando? É a primeira geração que saiu do Egito. No capítulo 21, quem está reclamando? É a segunda geração que saiu do Egito. Eram filhos daqueles que estavam reclamando no capítulo 11. Alguns deles nem eram nascidos naquela época ainda. E aqui um grande alerta. Nós temos a tendência, principalmente aqueles que são mais avançados em dias, de acharem que o grande problema que nós temos é a nossa geração. Parece que cada geração que passa, a coisa piora. Então nós ouvimos dizer algo do tipo: não, na minha época não era assim, o mundo não era tão mal assim. Na minha época as coisas eram melhores. Na minha época as pessoas eram mais educadas. Bom, isso pode ser parcialmente verdade. Mas esconde uma grande realidade, meus irmãos. Que o problema do mundo, que o nosso problema, não é a geração X, Y, Z. Não, não é isso. O nosso grande problema é o nosso próprio coração. Vejam, a mesma geração, 30 anos depois, no mínimo, reclamava das mesmas coisas, cometia o mesmo pecado. Eles nós, desde que o mundo é mundo. Vejam o que nos fala Gênesis 6, lá nos primórdios do mundo. O coração do homem era corrupto. Todo o seu pensamento era mau. E resultou o dilúvio. O mundo, meus irmãos, sempre foi mau. O nosso problema não são os mais novos. Nós não devemos nos preocupar com o fato de que, conforme o tempo for avançando, as pessoas mais jovens piorarão o mundo. O mundo já está piorado. Porque o nosso grande mal é o nosso coração corrompido. Aquele grande mal de Israel é o nosso grande mal. É o nosso coração ingrato. É o nosso coração que consegue olhar para a providência de Deus e achar desprezível. Nós temos a capacidade de olhar para um prato de comida, por mais simples que seja, e dizemos: ora, eu queria comer outra coisa. Por quê? Quem te deu isso? Foi o próprio Senhor. Nós não deveríamos ficar alarmados quando os nossos recursos são diminuídos, pois é o Senhor que providencia tanto uma coisa quanto a outra. Mas isso sempre acontece. Sempre acontece. E sempre continua. Por quê? Porque o problema não está fora, está dentro de nós. Portanto, o que este movimento quase revolucionário que o povo de Israel faz, a segunda geração de Israel faz, nos serve de exemplo claro e vívido do quão grotesco, do quão grave é o pecado.
da monstruosidade que todos nós guardamos dentro do nosso coração. O quão grave é o pecado, meu irmão? O quão grave é o seu pecado? Aquele pecado que você acha que não tem problema nenhum, que ninguém está vendo. O quão grave ele é? Para Deus, o pecado é tão grave, é tão desprezível, é tão repulsivo, que quando o pecado estava sobre o Filho de Deus, a quem Ele muito amou, a quem Ele muito ama, Ele matou esse Filho. O que diz Isaías 53? Certamente estava sobre Ele as nossas iniquidades. Mas o que o Senhor fez? Agradou ao Senhor moê-lo. O profeta diz que o Senhor tem olhos tão puros que Ele não pode contemplar o mal. O quão grave é o pecado? Quando Ele estava sobre o Filho foi morto. Essa é a gravidade do nosso pecado. Não é algo que nós podemos domesticar, não é algo que nós podemos conviver, não é algo com o qual nós podemos ter uma amizade. Não! É algo mais sério do que qualquer coisa que nós podemos fazer nessa vida. É uma afronta contra Deus. É gravíssimo. Qual foi a última vez, meu irmão, que você já se olhou no espelho e sentiu repulsa por algo que você fez? Você olhou para a Escritura e disse: eu estou completamente distante disso. Qual foi a última vez? É impossível, meus irmãos, dizermos que somos redimidos da morte do pecado se nós nunca compreendemos, em primeiro lugar, qual que é a gravidade dessa morte. Portanto, compreenda a gravidade do seu pecado. Em segundo lugar, reconheça sua transgressão. Os versículos 6 e 7, o Senhor responde à rebelião de Israel. E como ele responde? No versículo 6 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Aquele verbo falou, e falou o povo contra Deus e contra Moisés, era enfático, certo? É interessante que o verbo para mandar aqui e para morder também são enfáticos. A ideia é mais ou menos a seguinte: esse povo está falando, está sisudo, falando contra mim, muito bem, eu vou mandar serpentes com tanta força quanto eles falaram contra mim. Eles falaram contra mim com força, eu vou mandar serpentes com força também. E essas serpentes morderão eles com força. Essa ideia nos leva a crer que eram muitas serpentes mesmo, e que as mordidas delas eram sequenciais. Era algo que não parava de acontecer, não tinha pausa, era algo intenso. Deus pune aquele povo na mesma medida em que eles se rebelam contra Deus. É algo terrível. É algo terrível, pois aquele povo estava com saudade do Egito. Só que o que Deus manda no meio deles? Uma praga. É como se Deus dissesse o seguinte: vocês não querem viver como egípcios? Vocês não querem comer como egípcios? Muito bem, então morram como egípcios, porque os egípcios morreram com pragas, e agora vocês vão morrer também. Vocês não falaram tão convictamente contra mim? Vocês não quiseram justificar a sua rebelião? Muito bem. Então morram convictos também, pelo veneno das serpentes que eu envio. E qual é a resposta daquele povo? Eles vão até Moisés. Há algo interessante sobre essas serpentes. Elas são chamadas de abrasadoras não por causa de alguma característica física delas. Não é porque elas eram vermelhas ou tinham cor de brasa, não é isso. Elas são chamadas de abrasadoras por causa do seu veneno. Tudo indica que quando uma serpente picava alguém, o veneno dela era injetado no corpo e dava inflamações que queimavam. Era uma morte horrorosa. Era uma morte realmente horrível. O corpo se enchendo de inflamações e aquilo ardendo, como se fosse uma febre que não tem como controlar. A morte era certa. Era uma grande punição.
Mediante a isso, o que o povo faz? Ele volta para Moisés. E olhem que interessante. O versículo 7 diz: veio o povo a Moisés e disse. Há um fato engraçado. A primeira vez que o povo vai falar com Moisés, o verbo é enfático. Eles foram falar com força, de cabeça erguida, com rosto sisudo. Só que esse verbo para dizer aqui não é enfático. Não tem ênfase nele. Talvez a materialização do nosso termo voltou com o rabo entre as pernas. Essa é a ideia. O povo foi todo com o peito aberto contra Deus. Deus pesou a mão contra eles e eles voltaram mansinhos para dizer a Moisés: a gente pecou. A gente fez o que é mal. Ora a Deus para que Ele tire as serpentes, que a gente não está aguentando mais. A gente reconhece o que a gente fez. Tranquilos, sem exaltação, mostrando que o Senhor quebrara a rebelião daquele povo, quebrara o seu coração. O que nós precisamos observar aqui, meus irmãos, é que o povo ele realmente reconhece o que ele fez. Mas por que ele reconhece? Porque Deus punira o seu povo. Na nossa vida, muitas vezes, se somos de fato filhos de Deus, Deus nos disciplinará por causa do nosso pecado. Deus realmente pesará a mão contra nós, de diversas formas diferentes. Ele poderá fazer isso de formas exortativas, nos levando diante da igreja, talvez, para sermos disciplinados. Mas Ele também pode nos deixar doentes. Ele também pode nos fazer perceber a consequência dos nossos pecados. Ele pode fazer. Mas isso não é algo ruim. Os valores do reino, eles são completamente contrários aos nossos. Porque na nossa concepção, estar triste é sempre algo ruim. É sempre algo que nós não desejamos, é sempre algo que nós devemos evitar. Há uma grande campanha na mídia hoje em dia para reforçar a sua autoestima, para que você não fique triste, nunca se abale com nada, mas a Escritura não nos ensina isso. A Escritura nos ensina que há algo sim, pelo qual nós devemos nos entristecer, e muito, que é o pecado. E Deus tem meios para isso. E um desses meios é nos causar tristezas, é nos disciplinar, é nos castigar realmente. Não como um tirano que chicoteia os seus escravos, não, mas como um pai amoroso, que leva os seus filhos à razão novamente. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 7, ele diz que há dois tipos de tristeza. A tristeza do mundo e a tristeza de Deus. Ele diz o seguinte, que a carta anterior dele contristou os coríntios, deixou eles tristes. E ele também fala que, olha, eu não escrevi a carta para que vocês ficassem tristes, não é esse o meu objetivo. Mas eu me alegro por vocês terem ficado tristes, porque essa tristeza que vocês estão sentindo é a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. E levando ao arrependimento é o que faz com que vocês cheguem à vida. Há um tipo de tristeza que nós devemos nutrir, meus irmãos. Há um tipo de tristeza que nós nunca devemos abandonar, que é aquela tristeza que nós sentimos todas as vezes que nós olhamos para o nosso pecado. Nós não podemos ficar indiferentes ao nosso pecado. Nós não podemos olhar para algo que nós fizemos contra Deus, contra o justo juiz do universo e dizermos, isso aqui não me afeta em nada. Não! É algo terrível. É a pior notícia do mundo. Porque se há alguém que não merece ser insultado, esse alguém é Deus. Nós precisamos nos entristecer pelo nosso pecado. Mas é impossível nós nos entristecermos pelo nosso pecado se nós, em primeiro lugar, não reconhecemos que somos pecadores. Não tem como. Do que eu vou me entristecer se eu acho que eu sou muito bom? E nós somos muito bons em nos justificarmos. Muito bons. Nós temos justificativas para o nosso pecado, para tentar aplacar a seriedade deles. Vejam, o povo de Israel estava sendo ingrato, estava se rebelando claramente contra Deus. Mas ele não achava que estava pecando, ele tinha ótimos argumentos contra Deus.
Nós vamos morrer nesse deserto. Eu não tenho motivo para estar irritado contra Deus? Nós somos assim também. E quando nós nos deparamos com o nosso pecado, qual é a nossa reação? Precisa ser tristeza. Não há nada mais alegre para alguém que está olhando de fora do que ver alguém que diga o seguinte, ou algo do tipo: eu estou sentindo as dores da conversão. A conversão, o arrependimento é sim algo doloroso, é algo triste, porque nos mostra para nós mesmos quem nós somos. Mas é algo maravilhoso, porque isso nos leva para aquele que pode nos redimir. Sem reconhecimento do pecado, não há redenção, meus irmãos. Não há como sair da morte sem, em primeiro lugar, você não achar que você está morto. Nós não somos bons, nós não somos gentis, nós não somos merecedores de nada, mas nós achamos que somos merecedores de muita coisa. Olhem as nossas reações quando alguém nos insulta. Olhem as reações quando alguém faz aquilo que nós não gostamos. Agora, em contrapartida, olhem as reações quando alguém insulta a Deus, quando alguém peca contra o Senhor. O pior, quando nós pecamos contra o Senhor. O que nos irrita mais? O que nos entristece mais? Quando alguém nos decepciona ou quando nós contamos uma mentira? Precisamos reconhecer o pecado. O povo de Israel reconheceu, mediante uma situação aflitiva que, aos olhos de qualquer um, poderia parecer uma maldição de Deus. Mas, na verdade, era uma grande bênção, porque levou aquele povo a olhar no espelho e perceber quem eram. Eles voltam a Moisés e dizem: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Não há nada mais triste do que alguém que não reconhece quem é. Vocês já viram alguém com chamada crise da meia-idade? Isso acontece com homens e mulheres. Eu já vi algumas pessoas que acontece mais ou menos o seguinte: ela chega numa determinada idade, mas ela não quer aceitar que ela chegou nessa idade. Então o que essa pessoa faz? Se for mulher, normalmente começa a usar roupas extravagantes, começa a observar a moda das moças mais jovens e começa a tentar imitá-las. Os homens, por outro lado, vão para a academia, começam a usar camisas regatas e ficar fortes. E se estão carecas, tentam fazer algum implante ou algo do tipo, parecerem jovens. Só que qual que é o problema? Que você olha e você percebe que já passou. Acabou. Você precisa aceitar quem você é. É algo cômico, mas ao mesmo tempo é algo triste. Porque a pessoa está lutando contra algo que ela nunca vai poder vencer, que é o tempo. Mais triste ainda, infinitamente mais triste, é olharmos para pessoas que não entendem o quão pecadoras são. É uma cena degradante. A pessoa está se afundando, a pessoa está arrumando ao inferno e ela acha que está tudo bem. Afinal de contas, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou me alegrando. Mas qual é o problema? Que ao fazer tudo isso, ela está tentando lutar contra algo que é inevitável, que é a morte dela. É triste. Portanto, nós devemos saber quem somos. E quem nós somos? Grandes pecadores. Mas isso não é em si uma notícia ruim, porque se chegamos ao ponto de reconhecer o nosso pecado, nós também chegamos ao ponto de entender uma coisa: que por nós mesmos nós não somos dignos de nos achegarmos até Deus. Não somos merecedores, não temos condições por nós mesmos. E assim como o povo de Israel, o que nós devemos fazer quando olhamos no espelho e vemos a grande podridão do nosso coração? Nós devemos buscar por um mediador. O povo de Israel chegou a Moisés e disse: ora a Deus. Ora, eles não podiam ter orado? Não, eles não podiam. Eles precisavam de alguém que estivesse entre o pecado deles e a santidade de Deus. Alguém que realmente aplacasse a ira de Deus. Porque sozinhos, se eles fossem
diante da presença do Senhor, eles seriam consumidos. Eles não podiam fazer isso. Moisés era esse mediador, mas ele era apenas um tipo, porque o grande mediador, o grande capitão da nossa salvação não é Moisés, não era Moisés para aquele povo, é Cristo Jesus. O que diz Hebreus? Nós temos um grande sumo sacerdote. Paulo, falando a Timóteo, diz que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você precisa reconhecer que o seu coração é podre, mas essa não é uma notícia triste, porque ao reconhecer isso, vá ao seu mediador, porque ele está de braços abertos para interceder por você diante do Pai. O mediador, muito maior do que Moisés, muito maior do que os profetas, porque ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu pecado não precisa te levar ao desespero, o seu pecado precisa te levar a Jesus Cristo. Reconheça a sua transgressão e vá ao seu mediador. E por último, o que precisamos para sermos redimidos da morte? Compreenda a gravidade do seu pecado, ele é algo sério. Reconheça a sua transgressão. E por fim, olhe com fé para a salvação providenciada por Deus. Olhe com fé para a salvação providenciada por Deus. A resposta do Senhor à oração do mediador de Moisés é maravilhosa. O que o povo havia pedido para Moisés? Ora a Deus para que ele tire as serpentes de nós. Mas Deus não faz isso. O que ele manda Moisés fazer? Moisés, você ergue uma estátua de bronze, uma serpente de bronze, e levanta ela em uma haste. E todo aquele que for picado pela serpente, se olhar para ela, viverá. Deus não retira as serpentes. Elas continuam lá. O veneno continua infectando Israel. Mas ele providencia, sozinho, um meio de salvação para aquele povo. A serpente, meus irmãos, nos mostra algumas coisas. A primeira delas, que a salvação vem unicamente de Deus. Percebam que desde o versículo 4, há uma palavra que se repete sempre, que é a palavra povo. Partiram, quem partiu? O povo. O povo ficou cansado ou impaciente. O povo falou contra Deus. Então o Senhor, no versículo 6, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. E no 7, veio o povo a Moisés e disse. Mas, quando se trata da salvação daquele povo, parece que eles somem do texto. Deus não fala mais sobre povo. O que o povo fez para adquirir a salvação naquele episódio? Nada. Eles não fizeram absolutamente nada. O povo desaparece da narrativa. Quem aparece? O Redentor, Deus, providenciando por pura graça e misericórdia o meio para aquelas pessoas serem salvas, serem curadas da serpente, das picadas da serpente. E o que esse povo deveria fazer? Deveria olhar para a serpente. Mas o olhar aqui não traz a ideia apenas de um passar de olhos rápido. Não é isso. Não é que eles estavam andando ali, então uma serpente pica o pé deles, eles fazem assim. Não, não é essa a ideia. A ideia aqui é de um fixar os olhos, observar realmente, prender a atenção sobre aquele objeto de bronze. Eles precisavam olhar, se lembrando do que aquilo significava. Eles precisavam olhar com fé, que de fato eles seriam curados. Não era um passar de olhos, era um olhar de fé. Era um olhar de fé. Mas o que eles viam quando eles fitavam aquela estátua? Uma serpente.
E qual era a grande dor deles? Era justamente uma serpente. Eles estavam sendo afligidos e mortos por causa de cobras. E quando eles olhavam para aquela serpente, eles se lembravam do castigo. E ao se lembrarem do castigo, eles se lembravam também do motivo do castigo, que era o seu pecado. Aquela serpente, portanto, ensinava a Israel que a salvação só poderia ser alcançada vinda de Deus. Que o homem, por si só, não consegue fazer nada para ser salvo. Mas também ensinava a Israel que o meio de salvação para o qual eles estavam olhando também era um símbolo do seu pecado. Todas as vezes que eles olhassem para aquela serpente, eles se lembrariam: eu pequei. Eu sou o culpado. Mas não apenas isso. Da mesma forma que aquela serpente de bronze mostra o pecado de Israel, também mostra a abundante, superabundante graça do Senhor. É verdade, eles olhavam para aquela serpente, aquele animal asqueroso que estava matando o povo, e pensavam: eu pequei, eu mereço esse castigo. Mas eles também se lembravam: eu não fiz nada para merecer essa cura. Eu não fiz nada para merecer a vida que agora eu passarei a ter. Era para eu estar morto. O veneno já era para ter entrado nas minhas veias e eu deveria estar cheio de inflamações, à beira da morte. Mas o Senhor providenciou um meio gracioso, misericordioso, para que eu não morresse, para que eu vivesse. Meus irmãos, o grande ponto desse texto que nos fala sobre a redenção da morte, do pecado, não era a serpente de bronze. Aquela serpente de bronze não tinha nada de especial. Ela não era um item mágico. Ela não era nem sagrada. Por que eu digo isso? Porque em 2 Reis, quando Ezequias sobe ao trono, o que ele faz com aquela serpente? Ele destrói aquela serpente. Em 2 Reis 18, versículo 4, nos diz que o povo de Israel havia começado a idolatrar aquela estátua feita por Moisés. E Ezequias, então, sem nenhum tipo de temor, pega aquela serpente e a parte em pedaços. Por quê? Porque aquela serpente em si não significava nada. Ela não tinha nada de especial. Ela não tinha nada de importante. Ela era apenas um símbolo. Ela era mais que isso. Ela era apenas uma sombra que apontava para uma realidade infinitamente maior do que o seu formato e o seu material. Ela apontava para Cristo, o nosso Redentor, porque Cristo, lá naquele diálogo tão famoso com Nicodemos, ele diz no versículo 14 do capítulo 3 de João, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado sobre a terra, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente não era nada em si mesmo, porque ela apontava para a cura definitiva do pecado, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É apenas um tipo, e Cristo cumpre perfeitamente a cura do pecado. Ele foi levantado. Mas vejam a diferença. Quem levantou aquela serpente? Moisés. Mas o nosso Redentor não levanta uma oferta pelo pecado. Ele é a própria oferta. Ele a si mesmo se levanta. E todo aquele que para ele olha naquela cruz ensanguentada e crê e confia que de fato aquele sacrifício foi feito por ele, é salvo, vive para sempre. Ora, meus irmãos, todos nós fomos picados por uma serpente. Lá no Éden, quando Eva come do fruto, dá ao seu marido e ele também come, o veneno da serpente adentrou as nossas veias. De tal forma que todos nós já nascemos envenenados pela serpente. Todos nós. Absolutamente todos nós. E para nós não há esperança nenhuma. Nenhuma. Aquele povo no deserto não tinha um antídoto. Nós não temos um antídoto. Nós não temos o que é necessário.
Mas, naquela triste ocasião, onde o veneno da serpente adentrou o mundo, também adentrou o mundo uma promessa, que da semente da serpente, da mulher, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Meus irmãos, quando Cristo Jesus é por fim levantado sobre a terra, assim como a serpente foi levantada no deserto, a serpente é pisada. O veneno da serpente já não surte mais efeito, ela foi derrotada, a promessa da redenção foi cumprida, nós temos acesso à vida. E o que nós precisamos fazer para isso? Grandes campanhas, dar dinheiro? Não! Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo, mas não apenas como alguém que sabe uma historinha de cor, de que um homem lá na Palestina viveu durante 33 anos, foi uma pessoa muito legal, e então foi morto injustamente. Isso não basta. Nós não devemos olhar de relance para a cruz de Cristo. Nós devemos fixar os nossos olhos nela e crer que Jesus Cristo, de fato, naquela cruz, pagou o nosso pecado e deu definitivamente a cura do veneno da serpente. Definitivamente. Definitivamente. Portanto, naquela cruz, quando nós olhamos o Cristo ensanguentado, padecendo sobre a ira de Deus, para que nós tivéssemos redenção, nós vemos que éramos nós que deveríamos estar lá. Todas as vezes que nós olharmos para a cruz, nós devemos nos lembrar de quem nós somos, de quão pecadores nós somos, do quanto nós merecemos a morte e a condenação, mas nós também devemos nos lembrar da grande e abundante, superabundante graça de Jesus Cristo na cruz. Ele redimiu nossos pecados. O veneno da serpente já não tem poder sobre nós. Já não tem poder. Em Cristo Jesus, a punição da serpente que infectou o nosso mundo foi dada. E a redenção desse grande veneno, mortal veneno, também foi nos dada. Portanto, creia em Jesus Cristo e viva. É o único caminho para a vida, não há outro. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão Jesus Cristo. Ele é o seu Redentor. Creia nele e você viverá. Para concluir, meus irmãos, lembram-se de Orfeu? O mito termina da seguinte forma: Orfeu desce ao lugar dos mortos. Então ele vai diante dos deuses que chefiam as almas dos mortos. E com a sua harpa, ele toca diante deles e canta a sua tristeza. Ele canta o quão triste ele estava por perder o grande amor de sua vida e implora para que eles devolvessem Eurídice à vida, pelo menos por mais alguns anos, até que ela morresse de forma natural e, por fim, viesse de novo para o lugar dos mortos. Então, o mito conta que tudo no mundo dos mortos paralisou. Pararam de bater as bigornas, os barulhos pararam de ser escutados e houve comoção. Então os deuses permitem que Orfeu leve Eurídice para o mundo dos vivos novamente, com uma condição: ele não deveria olhar para trás, enquanto ele não estivesse fora do mundo dos mortos. Mas no meio do caminho, com medo que Eurídice tivesse se perdido, ele não resiste e olha para trás. E então ele vê novamente a sua amada esposa morrer. E ele não consegue redimir Eurídice da morte. Esse mito nos mostra que nenhum homem pode mudar o destino inexorável. Nenhum homem pode vencer a morte. Nenhum homem pode reverter o curso natural das coisas. Nenhum homem pode, por vontade própria, anular o que de uma vez por todas foi nos dada, que é a morte. Mas um homem pode. Um homem pôde. Cristo Jesus, o nosso Senhor, foi o único que venceu a morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? Cristo Jesus venceu a morte. Cristo Jesus é a própria vida.
E Ele nos redime de uma forma muito superior ao que aquela serpente de bronze fazia no deserto. Todas aquelas pessoas que foram curadas pela serpente de bronze morreram de novo. Mas aqueles que são curados, redimidos da morte, tirados do reino da morte e levados para o reino do amor de Cristo, nunca mais morrem. Têm vida eterna. Uma vida que durará para sempre, na presença dEle. Essa vida começa agora, meu irmão. Se você crê em Cristo, essa vida é sua. Essa vida é sua. Porque Cristo Jesus venceu a morte. E nós temos vida juntamente com Ele. Vida que levará a bom termo tudo o que nós nunca sequer sonhamos. Vida que durará mesmo quando fecharmos os nossos olhos nessa vida. Que grande é o nosso Redentor. Que maravilhoso é o nosso Redentor, meus irmãos. Quão gracioso Ele é. Nós não podemos viver de forma displicente se dizemos que cremos neste Senhor. Todos os dias nós precisamos reconhecer o quão grave é o pecado. Todos os dias nós precisamos olhar no espelho e reconhecermos quem nós somos. E todos os dias nós devemos manter os nossos olhos fixos no nosso Salvador, que nos deu vida eterna. Creia nele e viva para sempre. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, eu vou chamar o presbítero. Chamar o presbítero Anderson para fazer essa oração final. E nós estamos encerrados. Oremos, amados. Foi para acordar. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós damos graças a Ti por nos resgatar, por nos confrontar através dessa palavra, ó Pai, que veio do Senhor. Obrigado, ó Pai, por usar esse irmão, ó Pai, a quem nós amamos, para ser o mensageiro da Tua palavra nesta noite. Nós fomos confrontados, sim, ó Pai. Sabemos do peso do pecado que recai sobre nós, que recairia sobre nós. Mas aprove ao Senhor, ó Pai, esmagar o Teu único Filho em favor de nós. Senhor Deus, se há alguém aqui nesta noite que ainda não compreendeu isso, que ainda não entendeu, ó Pai, a gravidade do pecado, que ainda não compreendeu, ó Senhor, a necessidade do reconhecimento do pecado, pedido de perdão ao Senhor, e esse acesso diretamente ao Senhor, clamando perdão pelos pecados. Ó Deus, fala ao longo da semana, que a Tua palavra venha incomodar, que o Teu Santo Espírito venha incomodar-nos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço humildemente, ó Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Guarda-nos, ó Pai, com a Tua boa mão. Nos leva de volta para os nossos lares, Senhor, em segurança, em paz. Mas, acima de tudo, ó Pai, que o Senhor esteja conosco ao longo de todos os momentos da nossa vida, nos puxando a orelha se for necessário, ó Deus, mas que não saiamos da Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus. Ensina-nos a orar cada vez mais, ó Pai. Nós oraremos agora como igreja, ó Pai, a oração que o Teu Filho amado Jesus nos ensinou a orar, que é a oração do Pai Nosso. E diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.